Boa tarde a todos. Então, apesar de uma grande maioria... Sim. Ser muito descortês é que eu falei isso tudo com o microfone desligado. Agora que começou, eu estou apresentando a doutora Tatiana, do módulo da área norte, né, Tatiana? Região Norte, que gentilmente veio aqui no nosso canal teórico fazer uma explanação sobre diabetes gestacional. Agradecendo em nome da coordenação, dos meus residentes queridos, e fico muito feliz com a participação da doutora Tatiana aqui. Pois não. Tá, então, ele já fez a minha apresentação, porque eu estou vendo que, apesar da maioria aqui já me conhecer, existem 2 residentes que não me conheciam. Pelo menos eu acho que não. Então, eu sou especialista em ginecologia e obstetrícia, faço supervisão nessa regional. E hoje a gente vai conversar. A temática primeira que eu botei para vocês seria diabetes na gestação. Só que, antes de falar, vou ficar em pé, tá, gente? De falar sobre diabetes na gestação, existem alguns elementos que são importantes antes da gente falar só na patologia diabetes, tá? Então, eu vou começar falando os fatores de risco para a gravidez. Eu sei que pode ser um pouco repetitivo, mas eu acho que sempre é bom reforçar alguns detalhes em cima disso. Então, quando a gente fala em fatores de risco numa gestação, a gente vai primeiro ver sobre fatores individuais, né? Então, o que a gente vai identificar que sejam pontos importantes para a gente qualificar a atenção com essa gestante, né? Então, quando você tem idade menor, porque outro detalhe, gente, a adolescência não é mais considerado alto risco, tá? Adolescência é atenção, tá? Então, idades menores de 17 anos e maiores de 35 anos são elementos etários em que a gente tem que ter uma atenção com essa gestante. Pacientes, hoje, a mulher ela está no mercado de trabalho, né? Igual ao homem, ou muitas vezes, como a gente vê nas comunidades, mais do que os homens. Elas são, muitas vezes, o arrimo de família, né? Então, às vezes, essa atenção você tem que ter. Que tipo de trabalho ela executa? É com carga excessiva de peso? Ela lida com substâncias tóxicas? A gente sabe que muitas são frentistas, né, que lidam em áreas que usam substâncias químicas agressivas ou que lidam em áreas em que carregam muito peso. Então, a gente tem que ter essa atenção. A situação conjugal insegura é outro elemento que a gente tem que prestar atenção. A gente sabe que as relações sociais são de extrema importância para que uma gestante também leve a sua gestação com qualidade, né? Porque a ansiedade, a insegurança, a violência doméstica, que é grande, né, e que muitas vezes é velada, é importante na qualidade dessa gestação. Às vezes ela vem, você está percebendo que ela está com um transtorno de ansiedade, e se você não fizer uma boa anamnese investigativa, de ver o contexto familiar dela está acontecendo, ou a área onde ela habita, a comunidade, né? Eu estou falando dessa forma, porque a gente vai falar em atenção básica, né? Então, por isso, estamos falando, pontuando mais essas características. Então, uma situação conjugal insegura vai manter uma relação, porque a gestante, ela emocionalmente, até pelas cargas hormonais que estão variáveis aí, ela se torna mais lábil no seu comportamento. Então, ela vai ficar, muitas vezes, mais insegura, ela vai ficar mais irritativa, e esse contexto familiar tem que ter essa compreensão. E, às vezes, a gente precisa conversar com a família para explicar.
Porque senão entra aquela conversa do parceiro, é frescura, mas não é frescura. Existem dados hormonais que causam essa instabilidade de humor na gestante, né? E, além da característica que nós, mulheres, somos muito cobradas, da questão estética, né? Então, ela se sente, muitas vezes, feia, gorda, e, às vezes, os habitantes daquele núcleo familiar reforçam isso. Então, a gente tem que trabalhar nesse grupamento todo essas questões. Isso são importantes. A baixa escolaridade, né? Claro que isso não é exclusividade, mas a gente vê em trabalho científico que quanto menos acesso à escolaridade, mais difícil a compreensão de alguns dados. Então, por isso a pontuação de baixa escolaridade, né? E até mesmo que a gente tem pacientes também que são analfabetas. Isso não é uma coisa não real no nosso país. A gente tem analfabetismo. Então, a gente tem que ter atenção, porque, às vezes, eu já peguei uma de 18 que era analfabeta. Então, a gente tem que ter atenção com isso também. Senão, ela pega a receitinha, você está crente que ela está entendendo e ela não está compreendendo nada, né? Então, a gente tem que ter essa atenção. Pacientes que tenham altura 1,45 para baixo, quer dizer, estatura pequena, a gente também tem que observar, porque são pacientes que podem ter abertura de quadros de hipertensão com mais facilidade, fazerem distócia de parto a posteriori. Então, a gente tem que ter atenção com essas pacientes. Atenção, tá, gente? Pacientes, depois eu vou falar da curva ponderal, que todo mundo esquece de fazer, não gosta de fazer. O porquê que isso é um sinalizador importante? As pacientes de baixo peso ou as pacientes obesas, elas são mais propensas a patologias dentro da gestação. Então, por isso, esse dado é importante. Além do fator que aquela curva ponderal ela não existe à toa, é um sinalizador. Principalmente que a gente está vivendo hoje a obesidade como uma questão pandêmica, né, que a obesidade é uma doença. Então, a gente vê também no Brasil, não sai fora disso, né? A gente está vendo um grau de obesidade também grande. E o outro fator que a gente está vendo também, pelas questões econômicas que o país está vivendo, eu já estou pegando isso, um número grande de gestantes baixo peso e desnutridas, né? Então, a gente tem que ter essa atenção para a desnutrição adulta, né? Não é só a desnutrição na gestante adolescente, a desnutrição na mulher adulta também. Isso está sendo um fator agora bem presente, né? A dependência de drogas lícitas ou ilícitas, tá? Gestação não cursa bem com o uso de drogas, mas a gente sabe que hoje, cada vez mais, o consumo de drogas é altíssimo, né? Então, a gente vai ter que conviver com essa realidade. A usuária de drogas, o consumo de álcool, o consumo do cigarro e de outras drogas. E não adianta também ter uma fala, você não pode usar. A gente vai ter que fazer um trabalho de redução de danos, porque, senão, ela não vai voltar. Ela vai fugir de você. Que a fala é sempre do pensamento dela. Se esse doutor ficar falando que é para eu não usar droga, eu não vou vir, né? Ou vai ser aquela coisa toda descoordenada. Então, a gente prestar atenção nisso também. Aí pode ir. Fatores reprodutivos, né? Então, você pensar na atenção quando a paciente já vem para você com algum relato da sua vida reprodutiva prévia, né? Então, algumas coisas a gente tem que prestar atenção. Então, uma mulher que chega para vocês com uma morte perinatal explicada ou não explicada é uma gestante de atenção,
né? Que aí a gente vai ver depois, quando eu entrar, que existem algumas patologias que fazem essa incidência mais aumentada. O diabetes que eu vou falar hoje é um, a hipertensão é outra. E um outro elemento que agora vocês têm que prestar muita atenção, que na obstetrícia não se prestava muita atenção, é aquela paciente que tinha abortamentos repetitivos, morte intraútera quase ao termo, e não se sabia muito bem o que era. Hoje a gente sabe cada vez mais o índice de mulheres trombofílicas. Então, hoje a gente faz diagnóstico prévio e a gente trata na unidade também, junto, pareado com o alto risco, tá? Então, que são pacientes que vão precisar usar a enoxiparina e vão evoluir bem. Mas, se não fizer um bom diagnóstico, os riscos estão ali presentes, né? O crescimento intrauterino retardado, também patologias, pacientes que tiveram filhos pré-termos, pacientes que tiveram filhos mal formados, abortamento de repetição, e infertilidade, que às vezes ela vem arrastada num tratamento de infertilidade e aparece grávida para vocês. Então, também é uma atenção com essa gestação, porque ela pode ter insuficiência luteínica e também ter um abortamento, se você não entrar com progesterona para ela, tem uma série de detalhes. Então, a história reprodutiva é muito importante. O intervalo interparto, né? Que a gente vê muito isso. Às vezes teve um neném 2 meses, 3 meses e está grávida de novo. Então, isso também é motivo de atenção. Uma paridade próxima, né? Que a gente vai ter que ver entre 2 anos, com muito tempo. As pacientes nulíparas e as pacientes grandes multíparas, porque, às vezes, as pessoas que estão executando pré-natal, ela já é multípara, vai ser, ela é cuspípara, né? Que a gente brinca na maternidade. E aí não dá muita atenção, porque vai evoluir. As grandes multíparas, elas têm fatores de risco aumentados por uma série de patologias. Então, a multiparidade também é um motivo de atenção, né? E até na paridade, você pode ter ruptura uterina num parto normal de uma grande multípara. Então, até no ato da paridade, o obstetra tem que ter atenção com essa mulher, né? Cirurgias uterinas anteriores. Vocês podem pegar uma paciente que fez uma miomectomia apenas e está vindo e agora está grávida. E que você tem que atentar aos cuidados com ela do quê? Essa miomectomia foi há pouco tempo, porque você tem o risco de esgarçamento da fibra e ter uma ruptura uterina. Ou então, pode acontecer nas miomectomias de parede anterior, você ter o risco mais aumentado da placenta creta, né? Que as fibras vão entrar, se aderirem de uma tal forma que ela não faz a dequitadura. A gente tem que fazer extração cirúrgica e, às vezes, parcial, e depois usar outras substâncias, e, às vezes, a esterectomia, né? Então, por isso, a atenção. Síndrome hemorrágica, né? Ou síndrome hipertensiva, né? Também. Agora, fatores para alto risco. O que a gente vai qualificar como alto risco? Toda paciente que tenha patologia crônica, né? Então, a hipertensão arterial crônica, doença hipertensiva específica da gravidez, que a gente vai qualificar aqui a pré-eclâmpsia, né? Ou a eclâmpsia, as cardiopatas, pneumopatas, todos esses, né? O hipotiroidismo e o hipertiroidismo. O hipertiroidismo é uma patologia grave na gestação, porque ela é um facilitador para a hipertensão altíssimo, né? A tireotoxicidade. Então, a gente tem que ter atenção numa mulher que chega para você com relato de ser uma hipertiroideia. Inclusive, porque a gente vai ter que fazer manejo da substância que ela está utilizando. O diabetes mellitus prévio à gestação e o diabetes que você identificou na gestação, né? A epilepsia também de difícil controle, porque a epilética que é estável, que ela está usando a medicação e não tem crise convulsiva e que se mantém, não é o problema. A gente está falando daquelas que, mesmo com o uso de anticonvulsivantes, fazem crise
convulsiva, né? Ou crises de ausência importantes. Aí tem o Jefferson para poder falar sobre isso. As alterações renais, anemias graves ou outras anemias, como as anemias genéticas todas, né? Então, a gente tem que verificar. Inclusive, quando você pega pacientes da raça negra e que ela tem um relato, minha família é toda anêmica, né? Seria importante, na gestação, vocês fazerem a pesquisa do traço falcêmico, para a gente identificar se ela tem anemia falciforme ou se apenas ela tem um traço e é potencial transmissora, né, da combinação genética. Pacientes com câncer, né? Pacientes que tiveram câncer de colo uterino, né? Que fizeram conização, amputação de colo. Então, você tem que ver, porque a probabilidade de você ter que fazer um manejo, porque pode entrar em trabalho de parto prematuro, é grande, né? Ou outros tipos de carcinoma, ou pacientes que tiveram carcinoma, foram tido alta, mas que há pouco tempo fizeram rádio ou quimioterapia. Porque a gente sabe que muitos elementos da químio são também cancerígenos a longo prazo em termos iatrogênicos, nesse conceito, né? Então, a gente tem que prestar atenção, porque a gente hoje até, claro que quem tem um poder aquisitivo mais alto, se vai fazer algum tratamento com quimioterapia, e ainda está na vida reprodutiva e não constitui sua prole, de fazer captação desses óvulos e fazer congelamento, porque você pode, inclusive, levar à esterilidade algumas drogas de quimioterapia ou rádio, né? Ou, então, óvulos que fiquem mal formados. Então, a gente tem essa preocupação. A gemelaridade é um fator de risco, né, que a gente tem que ter atenção. E as doenças, né, HIV, toxoplasmose, a rubéola, e aí as parvoviroses, Zika, chikungunya, tudo isso a gente tem que prestar atenção. A Zika foi um grande trauma para nós brasileiros, né, por conta da hidrocefalia, principalmente no Nordeste, mas a gente teve aqui também. Então, são atenções que a gente tem que ter. Aí o gráfico que vocês não gostam e que é tão importante, né? Esse gráfico, gente, é extremamente importante para a gente entender quando ela começou esse pré-natal, em qual canal de curva que ela está localizada, e vai ser uma amostragem do que a gente tem que fazer em trabalho em educação e saúde com essa gestante, educação e saúde alimentar. Que eu já vi pacientes que não fizeram gráfico, principalmente adolescentes, que começaram no peso adequado e terminaram em obesidade. Aí, quando eu construí o gráfico e mostrei para a equipe, eu falei, olha só, isso poderia ter sido trabalhado durante o curso do pré-natal. Ela não precisava disso, né? Até porque a gente sabe que mulheres na gestação que ganharam mais de 20 quilos, elas vão ser diabéticas e hipertensas no futuro. Não é podem ser, não. Elas vão ser. Né? Então, gestação é um elemento extremamente importante para ver o resto da vida dessa mulher. Então, a gente tem que prestar muita atenção na gestação, porque vão ter vários sinalizadores para o futuro de saúde dessa mulher. Então, prestar atenção né, aqui o baixo peso, adequado, sobrepeso, obesidade. Do lado de cá tem idade gestacional, aqui embaixo, e aqui na vertical a gente tem o IMC. Né? Aí pode virar. O IMC, só para repetir, para ser chata, né, que é a questão do peso sobre a altura, vezes altura, né? E que aí você vai marcando aquele gráfico. O ideal é que volta o anterior para mim. Aí eu vou falar em ideal. Ideal é que abaixe o peso ascenda, mas ela não vai passar para o adequado, ela vai ficar paralelo superior, tá? A adequado que mantenha no canal, a sobrepeso que até tenha um declínio, mas que
fique pareada, paralela, e a obesa a mesma coisa, ela vai ter um declínio mais paralelo. Temos que entender que gestante não é dieta restritiva, é dieta de qualidade alimentar. Então, quando ela está obesa, é porque ela está comendo provavelmente muita besteirinha, que a gente pode equilibrar fazendo educação em saúde alimentar, tá? Pode. Tatiana, posso dar um pitaco aqui? Pode. Eu não aguento ficar calado, vocês sabem, né? Quando ela fala de epilepsia na gravidez, aí eu tenho uma crise epilética aqui e eu tenho que falar. A Sociedade Brasileira de Neurologia não foi Dr. Jefferson. Há muitos anos estudou os anticonvulsivantes na gravidez. Todos eles têm efeitos teratogênicos e deixou como protocolo o uso da carbamazepina durante a gravidez como sendo o anticonvulsivante de escolha. Muitos anos se usou a carbamazepina, o Tegretol, com algumas propriedades, lembrando que no último trimestre da gravidez tinha que ter um reforço com sulfato ferroso, porque esse remédio poderia, na gravidez, diminuir a absorção de ferro. Eu acho que nós falamos isso na conversa com o Dr. Lívio. Atualmente, a sociedade, nos congressos de neurologia, mostraram que a lamotrigina superou a carbamazepina. Então, nós estamos falando de pobre. Lamento falar de uma maneira grosseira, mas pobre, na verdade, não tem a facilidade de usar a lamotrigina, que não é um remédio da nossa farmácia. Mas eu tenho que dizer a vocês que o melhor remédio com menos efeito colateral durante a gravidez é a lamotrigina. Para os pacientes que não têm recurso e não podem adquirir a lamotrigina, a carbamazepina ainda é o remédio de escolha. Quando a gente fala epilepsia na gravidez, o epilético não é um paciente diferente, mas também não pode, na verdade, a gente pensar que é uma coisa simples. Você tem um epilético que já vinha tomando Depaquene junto com Idantal, aí você fala assim, tá grávida? Tá. Tira tudo e passa carbamazepina. Não é assim. Não é assim. Tem que ter critério, tem que ter normatização e saber tirar um e colocar o outro. Não é sai um e entra outro. Então, nas mulheres que eu trato, eu falo com ela que a primeira notícia da gravidez tem que ser para o Dr. Jeff, depois para o marido. Se ela é epilética e toma remédio, e quando ela souber que está grávida, ela não tem que avisar ninguém, tem que avisar o Dr. Jefferson. Por quê? O Dr. Jefferson tem que chamá-la e gradualmente tentar. O ideal, que nem todas são assim, mas o ideal é a gente fazer um protocolo antes do pensamento. Doutor, casei, estou pensando em me engravidar no final do mês ou final do ano. A gente ter um tempo para sair um e trocar para outro. Não dá para ela chegar hoje para mim e falar assim, ó, tô grávida, hein? Dá para amanhã começar o Tegretol e tirar o Idantal? Não. Então, essa transição do anticonvulsivante não é uma coisa simples. Torna a dizer, se ela está pensando em engravidar, ela tem que comunicar o neurologista pelo menos uns 6 meses antes para fazer uma troca e uma promoção. Eu já tive doente, epilética, que me avisou, eu fui trocando e ela teve convulsão. Então, a gente tem que ter critério com essas coisas para a gente também... Não, mas eu avisei, doutor Jéssica, mas você me avisou ontem. Ou me avisou semana que vem que já estava grávida. Então, essa troca tem que ser com calma, tem que ser comunicada e a gente tem que preferencialmente escolher um anticonvulsivante que não traga problema para a criança. Do que a gente preconiza é a carbamazepina. Mas se a pessoa tiver condição de comprar remédio,
A lamotrigina é melhor. Desculpa, mas eu não aguento ficar calado. Porque, na realidade, todas as patologias crônicas, quando você pensa em engravidar, você vai fazer um planejamento prévio, como eu vou falar na própria diabetes. Então, as pacientes com todos aqueles fatores de riscos que eu falei, elas têm que passar por o seu especialista para fazer uma adaptação para a concepção, né? Então, é o caso da epilética, é o caso de quem tem cardiopatia, é o caso de quem é hipertensa e é o caso de quem é diabética, né? Que a diabetes ainda tem outros fatores que a gente vai falar. Então, eu vou falar sobre o diabetes na gestação, onde a gente vai falar da mulher que é diabética e vai engravidar ou engravidou, e do diabetes que a gente descobre na gestação, tá? Aí eu botei uma sequência que você viu numérica aí. Antes de eu falar no diabetes propriamente dito, eu vou falar porque o diabetes é uma patologia que ela cursa com algumas complicações que vocês vão ter que ter muita atenção. Então, entender algumas nomenclaturas para que vocês não fiquem, né, boiando quando o ultrassonografista manda algumas coisas. Então, vai lá, está escrito ILA. Né? Então, o que é o ILA? O ILA é o índice do líquido amniótico. Como é feito esse índice do líquido amniótico? Ele é avaliado através de ultrassonografia, tá? Onde o ultrassonografista ele vai fazer quadrantes dentro da cavidade uterina, vão formar 4 bolsões, tá? 2 superiores e 2 inferiores. Ele vai sempre identificar os valores dos 4 e, para determinar o índice, ele vai determinar o de maior valor, ou os 2 de maior valor, tá? Então, fazendo 4 centímetros, como é que ele vai determinar esses quadrantes? Avaliando pela cicatriz umbilical. Então, ele vai fazer um corte, o próprio aparelho já é adaptado para isso. Então, através da mensuração da média da cicatriz umbilical, vai determinar os anteriores e os posteriores e fazer esses bolsões. Então, ele vai determinar o tamanho desses bolsões em normal, quando ele tiver de 8 a 18 centímetros, uma oligodramia importante, menor que 5 centímetros. O que é importante a gente saber com a oligodramia? Que os pediatras, né, ficam desesperados quando tem compressão do cordão umbilical. Então, você vai fazer com que esse feto entre em sofrimento, né, em anóxia, e você pode perder ele intraútero. Então, tendo uma oligodramia severa, interrupção imediata, né? A gente tem a intermédia, que é a tensão, de 5 a 8, e a gente tem as polidraminias, que também você vai ter polidraminias que vão ser de leve, moderada a grave, né? Então, 18 centímetros já é a polidramia, e acima de 25 é onde a gente vai ter manifestação clínica respiratória nessa gestante. Ela vai ter muita dificuldade, porque o volume uterino está demasiado, tá? Aí a gente vai falar nas causas de polidramia, né? As causas maternas, diabetes, tá? O diabetes é assim potencialmente causador da polidramia. A gente vai dividir em causas maternas, causas fetais, né? Aí a gemelidade é uma das causas também que podem levar à polidramia. As anomalias congênitas, principalmente a do fechamento do tubo neural, então do sistema nervoso central, vocês têm que prestar atenção a paciente com polidrâmio, né? Então, anomalias congênitas. Você via muito isso nos casos de Zika. Elas vinham acompanhadas, abruptamente abriam um quadro de polidramia. Então, eram as pacientes que depois iam ser hidrocéfalos, microcéfalos, né? E os defeitos do tubo neural, tá? Quando a gente fala em defeitos do tubo neural, a gente sabe que a gente pode fazer uma prevenção, aquilo tudo que até o Jefferson falou, e eu estou referendando aqui. Você vai, se possível, não é muito o nosso caso, mas alguns a gente pode preparar. Então, você tem uma diabética que vai engravidar,
além de outras coisas que eu vou falar, a utilização do ácido fólico prévio à concepção é fundamental. Então, 2 meses antes, se ela vem falando, eu quero engravidar e eu quero me preparar, então vocês vão começar com ácido fólico pré-gestacional, tá? O trato gastrointestinal, então vocês verem as atresias, né, totais ou parciais, de esôfago, atresias de duodeno, onfalocele, as hérnias diafragmáticas, todas essas vêm acompanhadas de polidrâmino. As doenças do aparelho cardiovascular, isso o feto, tá? Então, doença cardíaca congênita grave vem acompanhado. Então, começou a aparecer polidrâmio, tudo isso vocês têm que estar na cabeça, tem que pesquisar. E arritmias cardíacas. Por isso que, alguns casos, quem é da minha regional já sabe, eu peço, pede um ecocardiograma fetal, porque a gente tem que ter atenção com isso, tá? A gente não tem esse recurso na rede, então a gente vai ter que buscar no privado essa condição. O aparelho pulmonar, então as malformações pulmonares e a hipoplasia pulmonar vem sempre acompanhada com polidramia, né? E as do aparelho urinário, obstrução renal parcial ou total, ou tumores renais, que também podem causar a polidramia, né? E aí, que também são fatores importantes, as infecções congênitas. Então, a sífilis, que isso assola o nosso território, são responsáveis por aparecimento da polidramia. Então, se às vezes, eu fiz teste rápido, tem VDR negativo, de repente apareceu um polidrame. Tem que investigar a sífilis, gente, que às vezes é um primeiro elemento de sinal, de sinalizador para a gente, tá? Rubéola, que ainda bem a gente tem um índice vacinal grande, então a gente está tendo essa proteção, mas mesmo assim a gente ainda identifica mulheres que não estão cobertas pela vacina, a toxoplasmose, o citomegalovírus e as parvoviroses, como eu já tinha falado, né? Principalmente a Zika. A doença hemolítica perinatal, que, graças a Deus, por conta da gente se preocupar em fazer a investigação do RH e fazer a orientação na maternidade, de fazer a imunoglobulina, a gente não vê mais doença hemolítica perinatal grave. É muito raro, né? Principalmente nos grandes centros. Mas, algum tempinho atrás, eu vi muita doença hemolítica grave que ter que fazer exsanguíneo transfusão, uma série de detalhes, né? Então, isso é um fator. A hidropsia fetal não imune e causas anexiais, né? Então, a placenta, quando o ultrassonografista avalia a placenta, é de suma importância também ele dá elementos disso. Placentas com malformação, a gente tem que ficar com a orelhinha em pé. Tem alguma coisa aí importante. Às vezes, tem alguns elementos que são por quadros infecciosos, congênitos. A placenta circunvalada, que é uma malformação também, então vai levar ao polidrâmio. O gêmeo, a gemelaridade, por isso que a gente considerar alto risco. Tem muitos detalhes na gestação da gemelar. E uma delas é a transfusão feto-fetal, né? De um para o outro. Eles fazem um circuito de transferência, né? E isso também aparece com polidramia, né? E a transfusão feto-materna. Né? Então, essa placenta que faz os lagos sanguíneos fazem comunicações e que fazem também alterações e a polidramia. Bom, aí para a gente ter atenção em relação à diabetes. Né? Acho que eu vou botar esse para depois dar o conceito. Então, a gente vai prestar atenção. Glicemia maior ou igual a 126 miligramas. Isso é um diabetes mellitus, tá? A glicemia entre 92 e 125 hoje essas dosagens, gente, já estão com protocolo, tá, conceitual em nível mundial, inclusive no Brasil, tá? A sociedade segue esses padrões.
Então, a glicemia de 92 a 125, diabetes gestacional. E glicemias menores que 92, normal, tá? Se possível, o ideal é que a gente faça o TOTG de 75. O ideal é entre 24 e 28. Antes disso, você pode até fazer, mas não é o ideal para identificar, por conta de todas as variações metabólicas que a gestante está tendo no primeiro trimestre. Então, o período ideal é 24, 28 semanas. E que a gente vai ter, então, jejum 92 a 125 em 1 hora, ou esses padrões têm que ser um item só, ou mais de um, para identificar que o TOTG está alterado. Tá? Então, 92 a 125 é em jejum, em 1 hora maior ou igual a 180, em 2 horas 153 a 199, diabetes gestacional. Aí vocês vão falar, por que 199? Porque se for maior que 200, já é diabetes prévio, tá? Então, é diabetes mellitus prévio, tá? Quer falar? Pode falar. Não, você vai fazer acima. Se você tiver com níveis, por exemplo, abaixo de 90, você não precisa fazer. Mas você vai ter você vai fazer. Eu vou falar assim: se você estiver num lugar que você tenha facilidade entre 24 e 28, você pode fazer, é ideal. Agora, não é o nosso caso. Então, a gente vai prestar atenção na glicemia que a gente faz em jejum ou no HGT. Que a glicemia capilar para o diabetes gestacional, ela é muito mais fidedigna para dar alguns elementos, entendeu? A glicada, ela vai ser só um elemento para a gente ver se ela está compensada, mas não vai ser para fazer diagnóstico. Você está me entendendo? Tá? Aí pode mudar. Isso aqui é que eu quero falar, sempre bato muito em cima disso. Nós precisamos melhorar o nosso discurso. Pré-natal, gente, é uma coisa trabalhosa, né? Pré-natal não é medir fundo de útero, ouvir BCEP, de exame de rotina e tchau. Você precisa trabalhar com a gestante uma série de elementos. E a educação alimentar é fundamental. Então, eu botei esses pratinhos aqui para vocês pensarem em saúde alimentar adequada. Eu vou fazer aqui, só para... Porque ali está com um prato, dividindo em 4, tá? Vocês vão pensar, isso é uma forma bem simples. Vocês vão ter que, nessa metade, fazer arroz, feijão, e aqui vão ser hortaliças e legumes, tá? Aí você vai falar, quando eu falo aqui em feijão, feijão é a proteína vegetal. Se você for colocar aí a proteína animal, você vai dividir isso ao meio, tá? Então, você vai botar aqui feijão mais proteína animal. Então, carne, ovo, frango ou peixe, tá? Principalmente se você está pensando em um prato com caloria qualificada, tá? Então, você vai fazer assim. E se você for botar tubérculo, né, você vai dividir o arroz. Então, botou batata, inhame, aipim, que elas adoram. Você vai dizer, então, o arroz vai ser diminuído, tá? Você vai dividir com essa fração. E se esse lado de cá, aí vai ser saladas, né? E vão ser os legumes, sempre legumes de 2 cores. Então, os legumes verde e os legumes vermelhos alaranjados. Tá? Então, isso assim, é um resuminho simples para vocês
terem isso na cabeça de vocês para orientar. Pacientes obesas e pacientes diabéticas, vocês podem fazer uma prévia, que o brasileiro não tem muito esse hábito, isso é coisa europeia, mas a gente tem que introduzir isso para esses casos. Um prato de sobremesa de folhas de salada, ou então salada de tomate e cebola, ou um alface e um tomate, pré-alimentação quente. Então, um pratinho pequeno. Isso já vai saciando o cérebro, né, da questão, porque ela vai mastigar, da questão da fome. Né? Então, faz um pratinho prévio de folhas e depois vai para o outro prato que vocês vão fazer. Isso é só uma coisa resumidinha do conceito alimentar. Né? O nosso cardápio, gente, o prato brasileiro é o prato mais equilibrado do mundo. Então, arroz, feijão, ensopadinho e a carne é o prato completo. Né? E você vai nesses meio de caminho ali, vocês estão vendo as frutas. Né? A sobremesa pode ter a fruta, mas também ter muita atenção que é uma unidade, né? Porque a gente está cansado de ver. Eu comi um cacho de banana, eu comi uma caixa de caqui, eu comi 6 laranjas, 6 tangerinas, né? Então, essa atenção a gente tem que ter na unidade. E, junto com isso, a prática de atividade esportiva. Tá? Sendo que, quando a gente vai falar em prática esportiva, a gente tem que pensar mulheres que nunca fizeram atividade física e estão grávidas, e mulheres que são praticantes de atividade física. Então, as mulheres que sempre fizeram atividade física não têm restrição, tá, gente, na sua atividade física. Até crossfit elas podem fazer. Tá? Isso é um conceito que a gente tem hoje. Agora, as mulheres que são sedentárias ou que tinham práticas irregulares de atividade física, aí, atenção. Né? O primeiro trimestre, geralmente, a gente só vai orientar caminhadas, né, como está aqui, sempre com a aguinha, né, beber bastante líquido, e depois vocês vão introduzir atividades leves, aí só atividade em água, ou pilates, ou alongamento, ou yoga. Tá? E yoga na comunidade é um pouco difícil, mas caminhada, isso sempre pode acontecer. Quando não estiver tendo conflito, pode ter. Pode ir. Agora a gente vai para a questão conceitual mesmo, né, do diabetes. O diabetes mellitus é uma doença metabólica crônica, né, caracterizada pela hiperglicemia. Hoje a gente até usa o conceito, né, doença crônica não infecciosa, né, que a gente tem. É responsável por índices elevados de mortalidade perinatal, especialmente por causa da gente ver as macrossomias fetais, que vão provocar distócia de parto, né, e as malformações fetais. Entender, por isso... Pode passar até o outro slide? Vou falar disso. Quando eu falei ali também, é importante entender do que o fator hiperglicemiante que essas mulheres têm, previamente, a gente vai ter que, de novo, falar na questão do preparo para engravidar. Um dos fatores muito importantes na mulher diabética não compensada é que o risco de abortamento no primeiro trimestre por malformações é enorme. Então, a gente tem que ter esse preparo para ela. O ideal é que ela esteja compensado pelo período de 1 ano. Mas, se não, a gente tentar o máximo que a gente conseguir. Tá? Então, o diabetes associado à gravidez, ele pode ser classificado como o gestacional, é quando você diagnostica na gestação. Ela não tinha história prévia, né, sabida do diabetes. E o diabetes pré-gestacional, que aí vai ser o tipo 1 ou tipo 2, que ela já vai ter informação. O rastreamento, aí isso é aquilo que a gente está pontuando o tempo todo. O rastreamento deve ser iniciado pela anamnese para a identificação de fatores de risco. Por isso que eu quis falar sobre fatores de risco, para vocês estarem atentos a isso. E os fatores de risco dentro do diabetes para uma mulher que quer engravidar ou que já chegou grávida para vocês. Né? Então,
Idade igual ou superior a 35 anos, que o índice de diabetes se torna mais presente se não é do tipo 1. Né? O índice de massa corporal maior que 25, porque ela está no sobrepeso para cima, então você tem que prestar atenção que você tendo maior quantidade de tecido adiposo, você está tendo maior quantidade glicêmica distribuída, né? Antecedentes pessoais do diabetes, antecedentes familiares do diabetes, né? Quando a gente fala antecedentes familiares de primeiro grau, né? Não é a minha tataravó tinha diabetes, né? Ela vem relatando para vocês que ela fez o pré-natal e que teve um neném de 4,5 kg. Mas ela não sabe dizer se ela foi diabética, se ela teve alguma glicemia alterada, não trouxe cartão pré-natal anterior, mas é uma paciente que vocês vão ter que estar atentas, né? Porque a macrosomia é um índice importante, ou que teve polidramia anterior. Se você não conseguir identificar que foi infecciosa, você tem que pensar muito no diabetes gestacional. Óbito fetal em gestação anterior, sem ter tido algum elemento justificativo. Ela poderia ter um diabetes gestacional que a gente chama de subclínico, não foi identificado, era aquela coisa borderline, não foi feito TOTG e passou. Né? E aí ela pode ter tido um fator complicante com óbito fetal, se não foi por ter alguma outra alteração. Malformação fetal em gestação anterior, dependendo da malformação, interrogação, sinal de alerta também. Né? Uso de drogas hiperglicemiantes, como os corticoides, os diuréticos, os tiazídicos, que também podem propiciar a abertura do diabetes. A síndrome quando eu estou falando aqui, síndrome dos ovários policísticos, não é policistose ovariana, como vocês veem aos montes no ultrassom que chega para você em ginecologia. É síndrome. Então, a síndrome do ovário policístico tem policistose ovariana, tem obesidade, tem hirsutismo e intolerância a carboidrato. Já tem níveis glicêmicos oscilantes. Então, essa paciente chegou para vocês grávida, é uma atenção para o diabetes que pode se abrir. E a hipertensa também, tá? Então, na gravidez atual, está indo tudo muito bem. Você está numa gravidez atual, ela disparou no ganho de peso. Essa paciente, você tem que ter atenção para o diabetes gestacional. Ela tem uma suspeita ultrassonográfica de polidramia. Então, gente, estava indo tudo bem. Apareceu um polidramio, é sinal de alerta para diabetes. Vocês têm que prestar muita atenção. Né? Ou um crescimento fetal que disparou, uma macrosomia repentina. Também esse neném está tendo um aporte hiperglicêmico alto. Né? Mesmo que seja oscilatório, ele está tendo. Então, já é atenção. Então, o manejo do diabetes na gravidez. É muito importante entender, como eu estava falando hoje, o diabetes ele é uma doença de atenção. Então, é uma doença que a gente qualifica como gestação de alto risco. Você vai precisar de uma equipe multidisciplinar. Então, vai ter vocês na estratégia de saúde da família, vai precisar de uma atenção e um olhar do obstetra, vai precisar do endócrino, vai precisar da nutrição, vai precisar do aspecto do assistente social e do psicólogo, porque às vezes ela tem compulsão alimentar. Então, precisa fazer também o trabalho com a questão com o psicólogo. Então, é um trabalho em conjunto. Além do fator também, que eu não fui botando todos, mas o próprio dentista tem que entender, a gente já fala tanto que a gestante tem que ter avaliação odontológica, mas a gestante diabética, mais ainda. Porque ela não pode ter fatores infecciosos, para não ter agravo desse diabetes. Então, uma gengivite é uma porta de entrada.
Então, ela tem que ser tratada. Uma lesão, uma cárie, tudo tem que ser monitorado. Então, a gestante diabética, tudo, rastreia tudo, tem que ver tudo, tá? Então, a dieta alimentar adequada ao seu IMC, com peso e cálculo da carga calórica. Por isso, a gente precisa de uma nutricionista, porque não dá para a gente fazer isso sozinha, isso é do especialista. Então, é importante que vocês encaminhem a diabética para a nutrição. Aquilo ali é para vocês fazerem um manejo inicial, mas a nutricionista vai equilibrar a alimentação dela em relação ao conceito social, ao conceito econômico e do gasto calórico que ela tenha diário, tá? Adoçante, aí fica sempre aquela dúvida: posso ou não usar adoçante? Pode, de preferência a estévia e a sucralose, tá? Tem outros que podem ser usados, são caros, então vamos usar que é mais em conta, a estévia e a sucralose, tá? Vai ser importante, quando você fizer o diagnóstico, que essa paciente ela seja monitorada 2 semanas para você ver se como é que ela está se comportando. Por quê? Para ver se você vai ter uma diabetes gestacional, que o manejo vai ser só alimentar e atividade física, ou se não está segurando e a gente vai ter que entrar com insulina para ela. Então, por isso, o mapeamento da glicemia capilar, que é o ideal, jejum, almoço e janta. Aí tem que ter fita, né, gente? Tá? Mas é isso. Avaliação para o uso da insulina, né, na paciente. Níveis glicêmicos, que nem eu falei anteriormente, alterados, mesmo com o controle alimentar e exercício. Como eu falei, você está controlando 2 semanas, fez toda uma orientação e ela absorveu e está fazendo e não está havendo melhora, tá? E isto é uma condição para a entrada da insulina, tá? Ela está tendo um ganho exagerado de peso. Também não adianta, a gente vai ter que entrar com insulina, né? Crescimento fetal importante ou polidrâmio também são indicações de entrada da insulina. Porque, vejam bem, ela tem um estado de hiperglicemia onde a carga de insulina dela não está sendo adequada, está patológica, tá? Mas esse feto, ele tem um pâncreas saudável, ele exercita a produção de insulina de forma adequada. Mas a mãe mantém o seu estado hiperglicêmico o tempo todo. Então, a insulina dele capta essa glicose e faz o quê? Armazenamento, né? Então, ela transforma em tecido gorduroso para armazenar e faz depósito em osso. Por isso que é um neném grande, tá? Então, isso são condições de que esse neném não está tendo ambiente saudável, adequado, né? Pode ir. O outro. Então, como é que a gente vai manejar? Eu vou botar aqui no momento inicial para vocês, mas a gente vai depois ter que ter o acompanhamento do endócrino para ele ir fazendo ajuste, e um obstetra também que esteja acostumado, ele maneja isso bem, mas a gente precisa desse questão multidisciplinar, né? O primeiro trimestre a gente vai fazer 0,5 unidades por quilo dia, tá? Então você vai fazer o total dia e depois vai fracionar. O segundo trimestre você já vai aumentar a massa corpórea. Então, geralmente você precisa aumentar, não vai segurar só com 0,5. Aí a gente geralmente vai para 0,7 e no terceiro trimestre para 0,9, tá? A gente vai usar a NPH como a escolha, tá? Como eu falei ali, dia, a gente vai pegar a NPH, vamos fazer em 3 tomadas, tá? Dia. Sendo essa metade, 50% antes do café da manhã, e os outros 50% você vai dividir 25%, por isso 1/4 antes do almoço e 1/4 às 22 horas, tá? Então, esse vai ser. Aí, essa é a tabela do perfil glicêmico adequado para a gestante que está em uso de insulina, tá?
Então, ela tem que... claro que você fazer aquelas aferições todas, o manejo de vários dias. Não adianta um dia só, é o manejo de vários dias, tá? No jejum, ela tem que estar numa variável de 70 a 95. Menos de 70, ela está fazendo hipoglicemia, né? E acima de 95 não está ajustada. Pós-refeições, entre 70 e 140, e pré-refeição, de 70 a 100. Tá? Isso para a gente fazer um controle. Quando a gente pensa num controle, você não vai ter 100%, tá? Aquela tabelinha 100%. Se você tiver 70% daquela tabela, essa gestante está adequada, tá? Com a carga de insulina. Se a glicemia pré-prandial ela está adequada, mas a pós-prandial se mantém irregular, alta, a gente vai ter que entrar com a insulina regular também, tá? Aí, a insulina regular, como que você vai fazer? 2/3 da dose que você calculou, você vai fazer de NPH. E 1/3 você vai fazer de regular, tá? Aí pode passar. Aí vocês vão falar exames. O que de exames que são importantes com uma gestante diabética, né? Fundo de olho para você avaliar se ela tem alguma retinopatia, ou se previamente ela é uma diabética e você já pôde preparar ela e fez um fundo de olho, e é uma diabética que tem um fundo de olho ótimo, não tem vasculopatia. A vasculopatia também é uma coisa muito importante na diabética. Ver a função renal, porque a diabética pode ter disfunção renal, então ácido úrico, creatinina e ureia, tá? As proteínas totais e frações. Olha, a albuminúria de 24 horas, hoje isso está sendo um pouco substituído. Eu botei porque é o que a gente tem mais acesso, mas a gente está usando mais a relação albumina-creatinina, tá? Na urina. Mas isso, para a gente não tem essa facilidade. O controle para o risco aumentado de hipertensão diabética, você tem que estar o tempo todo atentando para o risco de fazer hipertensão e nefropatias. E pacientes obesas, diabéticas, você vai usar, depois de 12 semanas, você vai começar aspirina mais cálcio, porque como forma de prevenção para hipertensão, ou agravo da hipertensão, tá? Mas só depois de 12 semanas, tá, gente? E o ideal é que se faça até 16 semanas, até começar, né? Depois de 16, você não vai ter a mesma eficácia. A aspirina, no Brasil, o ideal seria 150, mas nós não temos 150, só temos 100. E fica complicado quebrar o comprimido de 100 para ela tomar 150. Então, a gente usa 100 mesmo, mas o que se percebe é que a tomada noturna da aspirina, para esses casos, é que é o ideal, tá? Diferente de outras patologias que a gente use a aspirina. E o cálcio na dose mínima que a gente vai usar de 1 grama, tá? 1.000 miligramas. O EAS é urinocultura, porque a diabética faz infecção urinária com muita facilidade. Então, a gente tem que estar atenta a tudo isso. Até porque a infecção urinária pode piorar a presença do polidrâmio e fazer confusão, e também por conta de a infecção urinária ser fator de agravo para a prematuridade, tá? Desencadeamento do trabalho de parto. O controle de leucorreias, né? Porque a diabética faz cândida com muita facilidade. Então, você tem que prestar atenção nisso. A ultrassonografia transvaginal, para avaliar a translucência nucal, de 11 a 13 semanas. Isso, assim, na prática, para você ver como fatores preditivos para a doença hipertensiva, a gente tem um conjunto de elementos para dar esses fatores preditivos. Eu botei ali o Doppler, porque é um dos fatores preditivos. Você usa a história, o Doppler da artéria uterina, porque se você tiver incisura, você tem aí um fator preditivo, e a gente tem outros elementos que a gente vai associando. Se tiver facilidade para fazer,
e tiver a presença do sinal preditivo, a incisura de artéria uterina bilateral, aí a gente já entra logo com a aspirina. Mas, dando negativo, não significa que você não tem risco para a doença hipertensiva, tá? Porque você precisa de outros elementos se somando, tá? A ultrassonografia e a translucência nucal por conta das malformações de tubo neural, tá? Então, estando a translucência acima de 2,5, os riscos para alguma malformação são muito grandes, né? Ultrassom morfológico de 21 a 24, pela questão de malformações cardíacas e uma série de coisas, né, diabetes, que você tem que prestar atenção. Então, ultrassom bem feito morfológico. O ultrassom obstétrico, a cada mês, para avaliar a possibilidade de macrosomia e polidramnia, após 28 semanas. Antes de 28, não. Após 28, ela é uma diabética, então o manejo de um ultrassom ao mês é para avaliar a macrosomia, o peso fetal e a polidramnia, tá? Ultrassonografia com Doppler após 32 semanas. Por quê? As diabéticas, como antes eu tinha falado, o risco do polidrame são as malformações placentárias e também envelhecimento precoce dessa placenta. Então, você tem que ficar de olho nesse Doppler dessa placenta, dessa artéria umbilical e cerebral também, para a gente pensar também em bem-estar fetal, né? Momento do parto, né? As gestantes com ótimo controle metabólico e sem intercorrências na gravidez, isso diabéticas, tá? Podem aguardar a evolução espontânea para o parto, tá? Então, vão chegar até o tempo de entrar em trabalho de parto. Diabéticas estáveis, tudo ok. Ganho de peso adequado, o feto está crescendo normalzinho, né? O parto pode ser antecipado naquelas gestantes com controle metabólico inadequado, quer dizer, está usando insulina, não está com bom manejo com a insulina, a glicemia está oscilante, entrou com regular, então, provavelmente você vai ter que interromper antes, tá? Pacientes que tenham vasculopatias, nefropatias ou história de natimorto anterior também vai ter antecipação. Pacientes diabéticas que tenham vasculopatia, o ideal é você não estimular que ela engravide, porque isso é grave na gestação. Mas, se vocês pegarem uma paciente com diabetes e vasculopatia, a gente vai ter que manejar, né? Em gestantes diabéticas insulino-dependentes com vasculopatia, o parto será realizado impreterivelmente até 38 semanas. Não vai passar disso, tá? Porque essa placenta vai afundar e você tem um risco de morte intraútero, tá? Bom, quando a gente pensa que a gente pode antecipar a extração desse neném, você tem que pensar em síndrome de membrana hialina. Então, o ideal é que você faça o corticoide, tá? Mesmo nas hipertensas diabéticas, tá? Desde que ela esteja ali, você está segurando a pressão dela, você vai fazer o corticoide para fazer uma maturação pulmonar e ter menos risco, se nascer pré-termo, de ter a síndrome hialina. E ter mais trabalho na UTI pediátrica. Que os pediatras ficam doidos, né? Então, vai ser usar dexametasona, 6 miligramas de 12 em 12 horas, dia, por 2 dias consecutivos, intramuscular. Gente, não é para ficar repetindo, é uma vez na gestação, tá? Ou a betametasona, tá? Deve ser utilizado entre 24 e 34 semanas. 34 já está na raspa do tacho, né? Porque, às vezes, você pode ter até uma interrupção com 34 semanas. Para maturação pulmonar. Gestantes de difícil controle com possibilidade de interrupção por comprometimento fetal também. Esse neném não está evoluindo bem, está tendo alterações, você tem que fazer o mais rápido para poder interromper. Isso, geralmente, quando é esse episódio, a gente faz hospitalar, tá? A gente faz e já interrompe, tá? Pode mudar. Acho que acabou, né? O que eu ia falar também, que eu estava falando da questão do preparo, então é sempre assim, as pacientes diabéticas que vocês
tiverem, gente, quando trabalharem e tiverem um período reprodutivo e sejam desejosas de engravidar, vamos trabalhar a melhora desse quadro, explicando para elas a importância para evitar malformações, que é muito frequente, não é tão frequente como vocês imaginam, e também do... desculpa. Não é tão infrequente como vocês imaginam, e a questão do abortamento no primeiro trimestre. Vocês devem ter tido alguns casos de diabéticas que tiveram abortamento no primeiro trimestre, né? Então, até o final. Até o final. Uma semana antes, tá? Pode ir até o final. Tá? Porque, na realidade, as mulheres brasileiras elas estão com uma alimentação muito inadequada. Então, a suplementação nutricional é pobre. E você não vai conseguir fazer o cálcio de forma adequada. Aí vocês vão me perguntar, por que usar o cálcio? A gente está vendo que a utilização do cálcio ele está atuando como antioxidante e como melhoria vascular, né? Então, não fazendo aquele endotélio inflamatório, né? Então, se você fizer uma proteína C reativa, você vai ver que segura, tá? Então, por isso que a gente usa o cálcio também, tá? É muito importante também, eu sei que é muita coisa, diabetes não é simples. Você vai preparar uma paciente diabética para engravidar. Outra coisa que é importante, cada vez mais a gente está vendo, é a vitamina D. Tá? A vitamina D, que a gente sabe que não é mais vitamina, que ela é um hormônio, né? E que tem atuação em uma gama enorme de patologias, e que a gente sabe que as pacientes com diabetes, com doenças autoimunes, ela tem uma vitamina D muito baixa. Então, a gente sabe também que a vitamina D atua como anti-inflamatória, né? Então, você tenta manter esses níveis de vitamina D, que a gente também, os padrões mudaram. Um paciente rígido, até 20 é normal. Num paciente idoso ou num paciente diabético ou obeso, isso você já tem que suspender para 30. Tá? Então, então você faz o ajuste primeiro terapêutico e depois você faz manutenção, se for obesa, 2 unidades internacionais diárias da vitamina D. Né? Por exemplo, eu estou com uma paciente agora, é um caso bem interessante. Ela é obesa, bariátrica, mas obesa ainda pós-bariátrica. Ela está com a gravidez gemelar, tá? E ela é trombofílica. E está com nós, numa unidade nossa. Então, ela está usando a enoxaparina de 40, usando a aspirina, porque você usa associado à aspirina também, mais o cálcio, mantém vitamina D e tem que ficar monitorando tudo. Porque outra coisa que o gemelar faz, com muita frequência, anemias severas. A hemoglobina cai absurdamente. Então, você tem que fazer também injetável para elas. E correção de ferro, correção de toda a atenção desses elementos, doenças inflamatórias, tudo isso que eu tinha falado. Tá? Então, eu vou encerrar aqui a minha explanação e vou deixar em aberto para vocês fazerem perguntas, né? Que eu acho que isso que é a dinâmica mais importante. Nem demorei tanto. Tá? Podem falar. Você, né? Eu fiz uma palestra em que dava muita importância para os ômega 3 também, antes da gravidez. Aí é porque a gente tem que ver... a gente tem que ver algumas diferenças, né? O ômega 3, ele não é uma substância barata, né? E uma coisa é você estar no privado e você ter facilidade de utilizar. Outra coisa é na rede. Mas hoje em dia a gente usa pré-concepcional o ômega. Não, pode fazer alimentar, mas não vai dar a suplementação do que a gente coloca como ideal. O ideal é a complementação mesmo. Hoje a gente tem feito o ômega mais o ácido fólico pré-concepcional, para preparar para a concepção.
Não, não. É o melhor. É, isso é uma coisa que também é barato e a gestante pode usar como a proteína animal também, né? Fala. Sim. Aham. Ah, é boa pergunta. É. Geralmente, a insulina a gente vai tirar de imediato e a gente vai trocar pela metformina, tá? A gente pode fazer esse manejo. Agora, se você tirou e ela ficou compensada, você vai ter que fazer um controle pós-puerpério imediato. Então, assim, após 45 dias, você vai fazer um TOTG, de novo, tá? Se ela estiver sem medicação. E o controle essa mulher vai ser semestral e depois passar a ser anual. A história que eu falei, que a gestação é extremamente importante para o resto da vida do indivíduo. Essa mulher, ela vai se tornar diabética, é questão de tempo. Você está me entendendo? Então, ela pode ter feito o diabetes gestacional, que depois retirado o feto, perdido o peso, ela vai ficar estável, mas ela vai abrir mais para frente. Com 40 anos, ela vai abrir. Então, é uma paciente que você tem que ter atenção. Então, com 45 dias, você vai ver o TOTG para ver se vai fazer a manutenção da metformina, né? Se quiser, deixa sem nada, só orientação alimentar, TOTG confirmando o diabetes mellitus, vai fazer o metformina. E, se não, é controle anual dessa mulher. Tá? Pode perguntar. Sim. Você hoje tem comprimido, não precisa ser gotas, tá? Então, hoje a gente encontra no mercado de 1.000 unidades até 50.000, tá? Dose, eu não sei se vocês sabem, mas a dose de ataque de tratamento é 50.000 unidades semanal por 8 semanas, tá? Depois que você fez essa dose de ataque, aí você vai reduzir para a dose de manutenção, que pode ser 1.000 unidades num paciente de peso normal, rígido, ou, se for obeso, sempre 2.000. Não, diário, tá? E se for bariátrico, também, tá? O bariátrico, ele passa a ter que tomar 2.000. Mesmo que ele esteja magro, ele é considerado padrão diferente. O paciente bariátrico tem uma série de situações diferentes, tá? Então, é dessa forma. Deu para você entender? Tá? E se for gotinha, você vai manejar de acordo com o que for a posologia de gotas, né? Tá? Mas grávida não tolera gotas, porque é enjoativo o gosto, né? E você tem que observar também uma coisa: existem pessoas que são alérgicas a amendoim. Existem algumas vitaminas líquidas, que o veículo é óleo de amendoim. Então, você tem que ter cuidado com isso, tá? Então, você tem que verificar isso. Então, eu acho mais seguro o comprimido, tá? Sim, tem, por conta exatamente da questão metabólica gravídica, tá? Que você precisa fazer esse fracionamento para manter os níveis glicêmicos adequados e ter menos risco de hipoglicemia, que a hipoglicemia no feto é muito grave, tá? Nada. Mais alguma dúvida? E todo mundo já sabe tudo? Eu aprendi a beça aqui hoje. Não é minha especialidade, mas eu aprendi demais com a Tatiana. Agradeço muito a vinda dela. É uma coisa que eu não sabia, né? Na verdade, a diabetes gestacional, quer dizer, na verdade, quando no puerpério e posteriormente, Tatiana disse que ela vai ficar diabética, né? Que é uma coisa que eu não sabia. Achei que poderia ter um diabetes gestacional e ficar livre, né? Na verdade, é muito importante a colocação dela. Torna a dizer, eu como neurologista tenho que dar umas pitadas. A vitamina D anti-inflamatória é importante, muito importante hoje no nosso meio. Muitas doenças imunológicas
precisam e necessitam do aporte de vitamina D. Uma delas que eu não posso perder a oportunidade são afecções desmielinizantes, as doenças da bainha de mielina, principalmente esclerose múltipla. Doentes com esclerose múltipla têm que ter no seu receituário vitamina D. Cuidado que tem alguns espertos ou alguns charlatões fazendo altas doses de vitamina D. Isso é perigoso. Vitamina D tem seus critérios, mas também tem seus riscos. Um deles é cálculo renal. Já vi doente com urolitise grave por hipervitaminose D. Então, vamos usar a vitamina D? Sim, mas é o que a Tatiana mostrou aqui, os limites e o acessível. Tem um colega em São Paulo que já está sendo processado há muito tempo, mas nesse país muita gente é processada e não é presa. É um neurologista que usa mega dose de vitamina D para todo mundo, como tratamento de esclerose múltipla. Ele não usa mais nada a não ser mega dose, porque ele acha que a ação anti-inflamatória da vitamina D já trata a doença. Bom, enfim, cada Brasil é assim mesmo e a gente tem que tomar cuidado. Eu queria perguntar à doutora Tatiana uma coisa que me intrigou um pouco, foi trombofilia. Porque trombofilia mexe um pouquinho também com as doenças vasculares cerebrais. Ela colocou que deve usar enoxaparina na gravidez. Como é que a grávida pobre consegue enoxaparina, doutora? Segundo, também usar paralelamente aspirina. E aí eu queria perguntar a você um pouco sobre isso. Eu sei que você não é dona da fábrica da enoxaparina, mas diz pra gente como é que a grávida consegue comprar enoxaparina, que é cara. E segundo, por que a aspirina junto com a enoxaparina? A gente usa a aspirina pela tentativa de prevenção da pré-eclâmpsia, da hipertensão. Por isso a gente usa. Então aprendi mais uma. E a enoxaparina a gente tem realmente um custo alto e a gente abre processo, gente. A rede nossa consegue. Primeiro que tem que ter um laudo todo específico. A Luísa já teve quando estava no Teixeira comigo, que a gente teve. E essa outra que eu estou acompanhando agora, ela abriu o processo. Então, tem que ter o laudo todo específico, a solicitação da medicação, e ela vai ter isso pela rede até o final da gestação. Isso é um ganho nosso. E no puerpério, como é que é feito esses tratamentos com trombofilia? No puerpério vai ser um período muito curto que ela vai usar. Ela vai usar 7 dias ou menos. A gente faz uma avaliação, né, de trânsito, mas geralmente é muito curto. Ou faz 48 horas e suspende, tá? A questão mais é a utilização para evitar trombo em cordão umbilical e a perda intrauterina desse neném, que é o que acontece na grande maioria. Então, é por isso. Muito obrigado. Alguém quer fazer mais algum comentário? Na hipertensão crônica? Se for uma hipertensão crônica, se você estiver no início da gestação e tiver alguma história prévia, atualmente é o ideal que você comece 100 miligramas mais o cálcio até o final. É que a gente acaba, muitas vezes, esquecendo, faz um manejo só, mas o ideal é começar antes de 16 semanas, né? Mas além de 12, para evitar alguma complicação de teratogenicidade, tá? E vai usar. Acima de 12, antes de 16, até o final. Isso. Pelo menos até 36 semanas. Sim. Tá? Oi? Isso. Você consegue um pouquinho mais barato, Versa, né? Mas é diferença muito pequena, entendeu? Aí, às vezes, assim, é que a gente tem aquelas questões dos amigos, né? Aí o representante amigo me consegue algumazinha para iniciar com a paciente, aí depois... Porque para entrar com o processo leva um mês para elas terem a resposta, né? Então, elas têm que se virar até isso. Então, a gente tem que ir ajudando. E outra que uma paciente, essa mesmo fez, botou na internet e conseguiu. Pessoas que se propuseram
a doar para ela o Clexane, entendeu? Então, são as táticas do mundo. Alguma outra pergunta? Em relação ao uso de AS, com fechamento precoce de hormonal, Não estou ouvindo sua pergunta. Também não estou ouvindo, não, Não tô Tatiana. em relação ao fechamento do forame oval anterior, com o uso do AS, tem alguma relação? Não, isso aí é muito raro, assim, não tem problema. Desde que você respeite isso que eu falei. Você vai começar depois de 12 semanas e entre 12 a 15 e antes de 16, tá? Antes de 12 não é adequado, porque você está exatamente fazendo a embriogênese importante, então não usar, tá? Até o final, então. Vai fazer até 36, 37 semanas, tá? Diana, eu não entendi um pouco quando você falou forame oval, como é que é? Ou eu entendi mal? É da circulação fetal. Ah, tá. Às vezes faz um fechamento precoce com malformação. Ah, entendi. Por isso que a gente não deve usar antes de 12 semanas, porque a formação cardíaca mais importante está sendo executada até 12 semanas, né? Então, a gente vai fazer depois, tá? É só porque a gente faz a especialidade. Quando você falou forame oval, aí eu já pensei em outras. Eu lamento, mas quando ela falou forame oval, eu já fui lá na frente, né, Pedro? Pensando em outras coisas. E a outra coisa também, trombofilia, do ponto de vista cerebral, é outra aula. Tá? Porque essa aula que ela deu foi uma aula sobre a diabetes gestacional com trombofilia. Mas pacientes com acidente vascular cerebral decorrente de trombofilia, aí é outra aula. Assistam que não vão perder. E outra coisa que foi bom você ter falado isso, trombofilia, de outras questões, o leque da trombofilia vai abrindo para uma série de patologias, né? Exatamente. E outra coisa que é muito importante que vocês tenham, assim como a investigação do diabetes após o nascimento, é o planejamento reprodutivo. Exatamente. Isso é muito importante, né? Então, a diabética precisa de um planejamento reprodutivo para não acontecer exatamente de gestações muito em cima da outra, né? Que não tenham aí uma diminuição desses níveis glicêmicos, desse pâncreas tentar se compensar, dessa massa corporal se diminuir, né? Tudo isso é importante. E até das questões das trombofílicas, como ele está falando, o planejamento reprodutivo também é muito importante. Então, a presença do DIU, né, se torna importante em pensar e entender que a nossa maternidade Alzira Reis, ela coloca DIU, tá? Pós-parto, pós-cesárea e pós-abortamento. Basta ela relatar que é desejosa de colocar o DIU, ter feito uma orientação reprodutiva do planejamento e levar esse papelzinho, está na caderneta marcado e vai ser colocado, tá? E então a gente hoje tem esse facilitador, né, de já sair da maternidade com um método seguro e um método não hormonal, né? Então isso são grandes conquistas que nós estamos tendo, né? Então é isso. Você vai colocar em até 48 horas. O ideal é que a gente coloque imediatamente após, para não ter que ficar botando a paciente na mesa toda hora. Mas se não, existe um índice de expulsão, mas se seguindo bem a técnica, né? Então, ou após imediato ou no dia seguinte. Na cesárea, fez a dectadura, tirou a placenta, a gente introduz o DIU. E pós-cureta também, a mesma coisa, tá? O fio não vai ser cortado, tá? O fio só é cortado 45 dias pós-parto, porque exatamente para ter a diminuição uterina, o fio vai entrar. Se você cortar, o fio entra, você fica sem ponto de apoio. Então, o fio só vai ser cortado
na unidade, pelo supervisor de ginecologia, 45 dias depois. Tá bom? Tudo bem? Eu queria agradecer novamente a doutora Tatiana. Eu a conheci rapidamente, numa situação dessa epidemia, e agora conheci a doutora Tatiana com a bela aula que ela veio aqui. Ela tem cara de médico de família, engraçado, né? Ela tem o jeito do médico de família mesmo. Eu acho que ela está de parabéns e agradeço ela pela aula brilhante que ela trouxe para a gente aqui. Um abraço para vocês, que eu também estou me despedindo. Um abraço.